Shalom, meus irmãos, a graça e a paz, aqui de Lajinha Mina, do Centro de Cultura Bíblica Bereshit, pastor Ilmar Santemeli Keller Kaiser, alemão da Gema. Chegamos aqui em 1837, com o meu pentavô Conrado Safra, luteranos, depois presbiterianos, depois renovados. O Centro de Cultura Bereshit, ele é mantenedor do Seminário Bereshit e Faculdade Bereshit. São instituições de ensino religioso, ensino teológico, ensino da Bíblia. E aqui estamos desde 92, disseminando cultura bíblica por essa região. Sul Capixaba, leste da Zona da Mata. Estamos trabalhando o curso intermediário, a matéria é História do Cristianismo, primeiro bloco. Na aula passada falamos das perseguições de número 5 e 6, né? Nos governos de Máximo e nos governos de Alexandre, os mártires de Alexandria, a carta de Irineu, a história de Perpétua, o sétimo Severo, e hoje veremos então as perseguições seguintes. A sétima e oitava perseguições, nos períodos de 238 a 274. O reinado de Alexandre Severo foi muito pacífico, né? Como vimos na aula anterior, motivo de maior mal para a causa cristã do que todas as perseguições. Os historiadores acham que nesse período foi muito pior do que se tivesse matado. Porque não matando o povo, nem tendo perseguição, a igreja foi ligando-se com o mundo, né? Os bispos cristãos ensoberbecidos pelo seu crescente poder e importância, aceitaram colocações na corte, trocando as posições cristãs por cargos, né? Começaram a acumular riquezas colossais. Então foi um perigo muito grande não ter perseguição, porque houve uma acomodação. E a bela simplicidade da igreja primitiva, que reunia nas casas, nas beiradas de rio, começaram a reunir nas construções suntuosas dos homens, né? E começaram a fundar as grandes igrejas como se fossem palácios nesse tempo aí. Foi então que os cristãos começaram a concordar com as filosofias da Grécia e de Roma e encontraram estímulos para sua fé declinante no misticismo ousado do Egito e da Arábia. Alguns deles negaram a fé ou se tornaram culpados de dissimulação para assim evitar maior perseguição. Então deu-se o nome de heresia nesse tempo, quando ele e seus amigos, Novaciano e seus amigos, fizeram prevalecer as suas opiniões e seguiram-se os mais tristes resultados. Por isso que muitos dos verdadeiros filhos de Deus, impossibilitados de desfrutar mais comunhão com seus irmãos, foram invadidos de uma tristeza terrível, morrendo de remorso. Então o perigo de não ter perseguição foi a acomodação e passaram a receber influência do reinado, né, do governo. Reinado de Décio. Décio ocupava o trono nessa ocasião de maneira implacável, em perseguir os cristãos, dando-lhe um lugar de pouco invejável ao lado do grande exemplar da crueldade imperial, Nero. Então, junto com Nero e Domiciano, nós temos então também Marco Aurélio, depois temos o Máximo, o Trácio, que foi terrível, e agora Décio. Décio observava com inveja o poder crescente dos cristãos, e determinou reprimi-lo. Via as igrejas cheias de prosélitos, enquanto os templos pagãos estavam desertos. Cada dia crescia mais a igreja, né? E na sua opinião isso era um insulto à religião nacional, que não podia passar despercebido. Nesse tempo, Fabiano, bispo de Roma, foi o primeiro alvo do seu ressentimento. E foi tal a força da perseguição que depois da sua morte ninguém teve coragem de ocupar o bispado de Roma. Orígeno no Oriente e Cipriano no Ocidente, muito fizeram pelo seu exemplo e ensino para dar vigor às mãos cansadas e fortalecer os joelhos trêmulos, mas apenas tiveram superintendência sobre distritos muito limitados, e outros bispos e pastores não foram tão fiéis. Nesse tempo aí de Décio, então, publicou editos após editos indicando aos cristãos certos dias para comparecerem perante os magistrados, e aqueles que recusavam a renunciar à sua religião eram lançados em prisões e sujeitos às mais horrorosas torturas para os obrigar a abandonar a fé. Alguns cedidos e outros, entre os quais infatigava Orígenes, foram fiéis até o fim. Muitos desterravam-se voluntariamente e no seu desterro continuavam a fazer as suas reuniões. Fugiam, né? Saíam de Roma, saíam das suas cidades, em busca de bosques, cavernas, sentindo-se muito mais seguros e felizes nas companhias de animais ferozes do que na sociedade de homens tão brutais como seus perseguidores. Ainda assim, nem sempre conseguiram de maneira correta estar em segurança. Sabemos a história de 7 soldados romanos que morreram à fome numa caverna, porque se tinham tornado cristãos. Nem todos eram tão fracos, e a intrepidez de alguns deles, durante o interrogatório, foi um contraste notável com a timidez dos que já falamos. Admiro, disse um deles, a quem ordenava que oferecesse sacrifício a Vênus, que me mandeis prestar culto a uma mulher infame,
cujos deboches até os vossos próprios historiadores recordam, e cuja vida foi toda de atos que as vossas próprias leis haviam de punir. A censura era justa, mas a verdade dita por aquela forma de poucas vezes se suporta. E o orador foi condenado por sua ousadia ao suplício da roda e a ser decapitado. E também uma mulher de um homem que obrigou a oferecer incenso, agarrando-lhe a mão para esse fim, ela exclamou: não fui eu que fiz isso, mas sim o Senhor, e por isso foi condenado ao exílio. Cipriano, então, nessa época, bispo de Cartago, na África ali, diz o seguinte: um outro que estava prisioneiro em Roma escreveu a Cipriano: que mais gloriosa e bendita sorte pode ter o homem de que no meio das torturas e com a perspectiva da própria morte, apresentar-se pela graça divina a Deus, o Senhor, e confessar Cristo como Filho de Deus, tendo o corpo dilacerado, porém o espírito sempre livre, por ser o que se torna companheiro de Cristo no sofrimento? Se não temos derramado o nosso sangue, estamos prontos para fazê-lo. Portanto, querido Cipriano, dizia o autor, ora ao Senhor para que diariamente nos conforte, nos confirme e fortaleça, cada vez mais com a força do seu poder, e para que ele, como o melhor dos comandantes, conduza os seus soldados, a quem tem disciplinado e experimentado no perigo, ao campo de batalha que está diante de nós, armados com aquelas armas divinas que nunca podem ser vencidas. Então está aí a carta escrita por um prisioneiro de Roma para Cipriano, assim parecia, mesmo que depois de um curto período de reinado de 2 anos e 6 meses, Décio reinou pouco, foi morto Décio na batalha com os godos, e assim terminou a 7ª perseguição geral. A 8ª estava para chegar. Galo, que sucedeu a Décio, apenas reinou 2 anos, e depois de sua morte subiu ao trono Valeriano, e começou a nova perseguição. O princípio estava disposto a favor dos cristãos. Desculpe. E disse que examinou a influência que o cristianismo exercia na moral pública, a sua paixão pela magia oriental dispôs o seu espírito para o ensino insidioso de um mágico egípcio chamado Macriono, o qual se opunha ativa e amargamente à verdade. Pode-se atribuir a sua especial influência à 8ª perseguição geral do Império. Nesse tempo aí que temos a morte de Cipriano, que é da região da África. Algumas referências à sua própria história não deixam de ter lugar aqui. Cipriano nasceu no ano 200, descendia de uma família nobre e recebeu a educação adequada à sua posição. Mais tarde ensinou retórica publicamente, com grande sucesso em Cartago, onde vivia de maneira principesca. Disse que vestia uma magnificência, tinha uma comitiva suntuosa, levava uma multidão de pessoas às suas ordens quando ia sair para alguma coisa. Sendo convertido do paganismo aos 45 anos de idade, vendeu imediatamente os seus bens e deu a maior parte do produto para os pobres. Progredia admiravelmente no estudo da verdade e depois de 3 anos, durante os quais se aplicou muito de perto a leitura da Bíblia, fizeram no bispo de Cartago. Cartago, colônia africana, romana na África. No reinado de Décio é publicada a ordem de prisão contra ele, mas Cipriano retirou-se para um lugar seguro até passar a tempestade. E ali empregou as suas obras de descanso a escrever cartas consoladoras aos cristãos que sofriam. Acabara ele de voltar a Cartago no princípio do reinado de Valeriano, quando rebentou a peste naquela cidade. E nessa ocasião, ele prestou valioso auxílio aos que sofriam. Exortava os cristãos que esquecessem as injúrias que tinham sofrido e manifestassem as graças do Evangelho, tratando não só os seus próprios irmãos, como também aos seus inimigos que se achavam atacados da peste. Responderam à exortação com a melhor boa vontade e foram tratados doentes alegremente. Quando no reinado de Valeriano a perseguição rebentou, Cipriano não tornou a fugir. Foi por isso preso por ordem do procônsul e desterrado, expulso, Mas depois tornou a ser chamado por mandado de um novo procônsul. Contudo, esse chamamento foi simplesmente para que fosse julgado mais uma vez. E surdo aos rogos sinceros de seus irmãos, que instavam para que ele se escondesse até a perseguição passar, ele consentiu que o prendesse de novo. No dia seguinte de sua prisão, teve lugar o julgamento. E o primeiro senador de Cartago foi conduzido por uma grande guarda ao palácio do procônsul. Foi uma cena digna de se ver, e todos os habitantes da cidade saíram para a rua para ver. O interrogatório foi curto de ambos os lados, trocaram poucas palavras, e perguntou o procônsul: és tu Tácio Cipriano, bispo de tantos homens ímpios? Sou eu mesmo. Pois bem, dizia o procônsul, o mais sagrado dos imperadores ordena-te que ofereça sacrifício. Cipriano disse: não ofereça sacrifício algum. Pensa bem, disse o procônsul,
executai as vossas ordens. O caso não admite consideração, respondeu Cipriano. O procônsul, então, proferiu a sentença concluindo com essas palavras: deve expiar o teu crime com o teu sangue. Cipriano exclamou: louvado seja Deus! E nessa alegre disposição de espírito, foi pouco depois conduzido a um campo vizinho ali decapitado. Também temos nesse tempo aí a morte de Cirilo, um jovem mártir. Cirilo de Alexandria era um rapaz de tenros anos, foi um desses, a realidade de sua fé era tal que nem ameaças nem bofetadas foram capazes de abalar, nem mesmo as perspectivas de uma morte lenta e dolorosa. Ele foi insultado por crianças da sua idade e até o pai o expulsou de casa. Mas por ele não querer renunciar à sua fé, reconheceu o imperador como Deus. E a sua conduta foi levada aos magistrados e foi igualmente interessante e conscienciosa. Rapaz, disse-lhe o bondoso pagão, estou pronto a perdoar-te e a consentir que o teu pai te leve outra vez para casa e podes mais tarde herdar os seus bens. Para isto basta que tenhas juízo e olhes pelos teus próprios interesses. Mas Cirilo recusou e disse: estou pronto a sofrer. Deus há de levar-me para o céu. Não me importa ter sido expulso de casa. Hei de ter um lar melhor. Não tenho medo de morrer. A morte vai apenas conduzir-me a uma vida melhor. Como o governador não pudesse persuadi-lo que retratasse diante dos oficiais, e então disse que eu levasse para o poste e lhe mostrasse a palha e o feixe de lenha, esperando que com isso o intimidasse. Mas o rapaz resistiu à prova e não manifestou sintoma algum de medo. O bom pastor lhe conservou muito próximo da sua ovelha atribulada e não consentiu que o temor entrasse no seu coração. Então, quando voltou à presença do governador, ele disse: está agora resolvido a mudar de ideia? Depois que você viu o fogo ali, o poste, ele disse: o vosso fogo é a vossa palha, dizia Cirilo, e a vossa espada não me pode molestar. Eu vou para um lar mais feliz, queimai-me depressa para que eu chegue logo lá. E vendo lágrimas nos olhos de muitos espectadores, disse: deveis estar contentes, se der certo estarias, se conhecesse a cidade para onde vou. Depois disso, ele foi novamente conduzido ao poste ali amarrado e puseram fogo e incendiaram. Mas os sofrimentos do rapaz bem depressa lhe cessaram. E antes do fumo da fogueira se dissipar completamente, ele já estava no alcance do martírio daquela terrível prova e tinha entrado no lar celestial. Também temos nesse tempo o martírio de Lourenço, um diácono da igreja romana. Foi outro mártir dessa perseguição. Sendo chamado para dar conta do imperador dos tesouros da igreja, reuniu alguns dos pobres mais velhos e desamparados e apresentou-lhe ao magistrado, dizendo: eis aqui os tesouros da igreja. Ele, mais aqueles jovens, e velhos desamparados. Zangado e contrariado com essas palavras, o magistrado entregou-os aos algozes, que lhe abateram com varões de ferro, deslocando os membros, e por fim estenderam-no numa grelha e o assaram lentamente. A morte de Valeriano. Nesse tempo, então, Valeriano, contudo, foi prisionado por rei dos persas, levado para lá e depois de 4 anos foi assassinado. A igreja, então, teve um sossego durante esse período aí, durante 15 anos mais ou menos, nessa perseguição. Vamos ficando por aqui, fica na paz, tchau, tchau.